A cor da conscientização. Outubro Rosa alerta para a prevenção ao câncer de mama. Só este ano, mais de 50 mil mulheres devem ter a doença no Brasil. A mensagem é essa: vamos à luta, convida suas amigas, sua vizinha, orienta elas, eu vou fazer, vamos fazer também. Ao vivo, mastologista orienta sobre como ficar fora dessa estatística. Abandonando o barco. Superintendente da Santa Casa de Cruzeiro entrega o cargo após o hospital fechar as portas por falta de dinheiro. Suspensão dos atendimentos afeta a população de 11 municípios. É um absurdo, né, filho? Como é que faz o pessoal nessa hora? Vai para onde? Felizmente, se a gente passar mal, vai morrer, né? 6 anos depois, Cadeião de Taubaté reabre parcialmente e volta a receber presos. Artistas de fé. 5 milhões de peças são colocadas uma a uma na montagem do mosaico na cúpula da Basílica de Aparecida. Obra será entregue em 2017, nas comemorações dos 300 anos do Encontro da Imagem. Pelo desafio da engenharia, pela beleza artística, né, e pela questão também que o próprio espaço, né, ele consegue colocar, então a gente sabe que isso vai ser um marco realmente que vai ficar para um bom tempo. No esporte, destaque para o basquete. São José estreia amanhã fora de casa na semifinal do Campeonato Paulista contra o Rio Claro. E também as opções de lazer na nossa agenda cultural. Sexta-feira, o Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. Agora são 6 horas e 51 minutos. O câncer de mama é o segundo mais frequente não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aqui no Brasil, responde por 25% de todos os tumores que surgem a cada ano. Até o final de 2015, mais de 57 mil mulheres terão a doença no país. A boa notícia é que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por isso, durante este mês, a prevenção ganha destaque com a campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa de 2014 ficou marcado na vida de Elza. No mês em que o mundo todo realiza campanhas de prevenção ao câncer de mama, ela recebeu o diagnóstico. Desde os 40 anos, né, que eu faço esse exame de mamografia, pelo fato de estar se conhecendo mesmo, porque a gente tem que se conscientizar que nós mulheres depois dos 40, a gente tem que estar procurando conhecer o nosso corpo, e estava no começo, então foi bem mais fácil de diagnosticar, né, o tratamento também foi melhor, né, não foi tão agressivo, mesmo as quimioterapia foi bem equilibrado, tudo porque estava no começo. Cerca de 25% dos novos casos de câncer registrados no Brasil anualmente são de mama. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 1 a cada 12 mulheres terá um nódulo nas mamas até os 90 anos. Os números mostram a importância da realização de campanhas de prevenção e diagnóstico precoce da doença, que deve afetar mais de 57 mil mulheres em 2015, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Outubro Rosa é para lembrar quem até hoje não fez os exames, vamos lá fazer. Em primeiro lugar, não fuja dos exames. Não só as mulheres, como os homens que também têm câncer de mama. Segundo lugar, a partir do momento que perceber alguma coisa, procure ajuda. Entre os sinais de alerta estão os nódulos, que podem crescer rápida ou lentamente nas mamas ou axilas. Mudança de cor, enrugamento ou elevação da pele em uma área dos seios e secreção também devem ser comunicados ao médico. A mensagem é essa: vamos à luta, convida suas amigas, sua vizinha, orienta elas, eu vou fazer, vamos fazer também, né? E a mensagem é essa, e é ficar atento às mudanças do corpo, sempre. Outubro Rosa também é um mês de orientação para quem precisou aprender a conviver com a doença. Em São José dos Campos, profissionais como Isabela e Gláucia dão suporte a pacientes e familiares no grupo de apoio à pessoa com câncer, o GAPC. A entidade sem fins lucrativos realiza em média 1.300 atendimentos por mês. Elza é um exemplo de que acreditar na cura é o primeiro passo para conquistá-la. Vaidosa, ela inicia cada dia de tratamento assim,
produzida com maquiagem e lenços. Mas o melhor acessório é o sorriso, resultado da confiança que vem de dentro dela. Ver a vida com alegria e sempre, né, com a família, o marido, o esposo também, que acontece com homens, e os filhos. Ame muito a gente. Ame muito, muito, porque a gente precisa de excesso de amor. A prevenção ao câncer de mama precisa ser discutida não apenas durante o Outubro Rosa. Essa preocupação com a saúde deve fazer parte da rotina diariamente. E para falar mais sobre essa conscientização, nós recebemos aqui no estúdio do Band Cidade o médico mastologista André Girardi Vieira. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui com a gente. Primeira pergunta, né? Por que o câncer de mama é o mais comum, é o que mais mata, não só no Brasil, mas no mundo também? Obrigado pelo convite, Márcio. Boa noite. O vulto hoje que o câncer de mama tem na população em geral, de forma mundial, tendo essa preocupação, é muito mais relacionado com a detecção precoce da doença. Então, antigamente, a mulher podia ter a doença e descobrir só muito tardiamente, e eu até mesmo morrer de outras coisas e não sabia que tinha câncer de mama. Então, hoje em dia, pela preocupação que o mundo tem, e Outubro Rosa é um exemplo disso, de falar sobre o câncer de mama, falar sobre a detecção precoce, a mulher tem se tocado mais, tem se informado mais e tem buscado mais saber sobre seu corpo e sobre essa doença. E quais são os fatores de risco? Quem está mais suscetível a desenvolver o câncer de mama? A partir de que idade a mulher precisa se preocupar realmente, efetivamente com isso? Perfeito. É muito importante, muito delicado falar sobre isso, porque às vezes a mulher ela tem alguns fatores de proteção e acha que por isso ela não vai ter a doença. Então, de forma geral, de forma já muito clássica, a paciente, a mulher que ela já teve filhos com uma idade precoce, ou a mulher que não é obesa, ou a mulher que ela menstruou tardiamente, depois dos 12 anos, ou a mulher que ela terminou a sua vida menstrual antes dos 50, dizem que essa mulher tem fatores de risco, de fatores de proteção. Mas acontece que 85% dos cânceres de mama, eles não têm uma ligação com nada disso, com nenhum fator nem genético, nem hereditário. O câncer de mama, de forma geral, de forma quase que absoluta, ele é esporádico. Então a mulher deve, mesmo que não tenha história familiar ou pontos de risco, ela deve se preocupar com isso. E o senhor estava falando comigo aqui antes da gente entrar no ar que está cada vez mais comum o caso de câncer Perfeito. de mama em mulheres jovens, né? Perfeito. A literatura mundial mostra que 2% dos cânceres de mama, ele vem na mulher abaixo de 35 anos. A nossa casuística, curiosamente, aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté em especial, ela é um pouco mais rica em casos de pacientes jovens. Então, classicamente, se orienta a paciente a fazer exames a partir dos 40 anos de idade, mas a paciente que tem 35 anos deve, pelo menos, fazer um exame de base, 35 aos 40. Em casos especiais, como história familiar muito agressiva, ou, de repente, uma história de outros tipos de cânceres associados, é interessante a mulher passar com o mastologista, porque, às vezes, o screening começa mais cedo. Para a gente encerrar a entrevista, a mamografia é importantíssima, mas o autoexame, o exame do toque, é tão importante quanto, né? A paciente ela deve saber diferenças na sua mama. Então eu sempre falo para as minhas pacientes que não é só achar nódulo, achar diferenças é importante. Se por acaso ela viu que um dia o mamilo está um pouco diferente, ela tirou o sutiã, tem um sanguinho, ela de repente palpou uma coisa diferente de um nódulo, é importante procurar um mastologista. Mamografia é o exame que traz redução de risco de morte por câncer, mas é importante a mulher entender que é não só palpação, não só autoexame, não só mamografia, mas tem que passar com o mastologista. André Girardi Vieira, médico mastologista, obrigado pela sua entrevista. Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa noite para o senhor. Boa noite. O revestimento em mosaicos da cúpula central do Santuário Nacional de Aparecida está em fase final. O projeto deve ser entregue em 2017 durante as comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora. No Santuário Nacional, os olhos seguem a mesma direção como um imã. E sobre os fiéis, um gigante quebra-cabeça de mais de 5 milhões de pequenas peças continua coberto. Só em outubro de 2017, o trabalho feito na cúpula central da Basílica será desvendado aos devotos. 95% do revestimento já foi concluído. O mosaico desenhado pelo artista sacro, o brasileiro Cláudio Pastro, foi todo produzido manualmente na Itália. Parte das peças tem ouro na composição. O
Unidos, esses pequenos fragmentos cobrem uma área de 2.000 metros quadrados. Desde 2012, 150 profissionais estão empenhados na montagem do mosaico. Não existem no Brasil igrejas com esse porte, né? Então o santuário realmente é um dos maiores santuários do mundo, né? E essa solução dessa cúpula, então 2.000 metros quadrados, mesmo em grandes igrejas, as cúpulas elas são realmente bastante menores do que isso, né? Então, pelo desafio da engenharia, pela beleza artística, né? E pela questão também que o próprio espaço, né? Ele consegue colocar, então a gente sabe que isso vai ser um marco realmente que vai ficar para um bom tempo. Passado meio século depois da construção da cúpula da Basílica, o local recebe o merecido revestimento. Os desenhos retratam a fauna brasileira e o encontro dos pássaros com os galhos da árvore da vida. 6 milhões de reais foram investidos nas obras, dinheiro doado pelos devotos. Tem sido preparado como uma grande joia para ser um presente não só para os católicos, mas para todo mundo. E essa é a ideia de ser o santuário. Por isso que a gente está preparando bem a cúpula, o espaço da cúpula, embelezando artisticamente, mas não só a beleza artística, mas ali também está retratada toda a salvação. Os badalquinos, essas 4 colunas laterais que sustentam a cúpula, também estão sendo revestidas. E os tijolinhos vão sumindo, dando lugar a esses painéis de azulejo de porcelana. Essa sensação proporcionada através da experiência de ficar próximo à cúpula central aqui do Santuário Nacional, a mais de 70 metros de altura, no futuro poderá ser experimentada também pelos devotos de Nossa Senhora Aparecida. São mais de 12 milhões de pessoas que passam aqui pelo santuário a cada ano. E em 2017, esses corredores serão acessíveis aos devotos para visitação à cúpula. Cada vez que a gente chega aqui e vê o desenvolvimento dessa arte maravilhosa aqui é um espanto lindo, né? E nessa fila, um devoto que vem de longe, de Roma, o Papa Francisco. O Centro de Detenção e Triagem de Taubaté, mais conhecido como Cadeião da JK, voltou a receber presos e menores infratores. O local foi reaberto parcialmente hoje, depois de 6 anos interditado. Desde 2009, a reforma do prédio se arrasta. A prefeitura havia assumido a obra, que acabou suspensa por 5 vezes devido a problemas com a empreiteira. Em 2013, o Instituto de Criminalística identificou falhas no projeto. O Estado assumiu a execução dos serviços, que foram reiniciados em dezembro de 2014. Segundo o delegado seccional de Taubaté, José Antônio Gonçalves, somente 6 celas foram reabertas. Agora, os menores apreendidos não vão ficar mais na delegacia do distrito de Quiririm. E os presos também vão deixar de ser transferidos para as cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro. A reforma está na fase final e deverá ser totalmente concluída no início do ano que vem. Além do Cadeião, o prédio da JK também vai abrigar a delegacia seccional de Taubaté. Uma tentativa de assalto a uma papelaria de Taubaté terminou com revolta entre os moradores. Segundo a Polícia Militar, o criminoso tentou furtar um celular de um homem que passava na rua. Ele entrou no estabelecimento pedindo socorro e o proprietário e mais um funcionário foram atrás do criminoso e conseguiram detê-lo até que a PM chegasse. E um menor de idade foi detido em Caraguatatuba pelos próprios moradores após tentar furtar um comércio. Na ação, um homem foi preso e um menor apreendido após tentativa de assalto a um salão de beleza no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi detido por moradores. O segundo suspeito conseguiu fugir, mas foi capturado pela polícia. E a polícia de Taubaté procura por 3 jovens que teriam assaltado um posto de combustíveis na última quarta-feira no bairro Jaraguá. Eles levaram R$ 450 em dinheiro, bebidas e pertences de um cliente que estava no posto. A seguir, sem atendimento e sem superintendente, essa é a situação da endividada Santa Casa de Cruzeiro. A hora certa para você, 7h04. A gente volta já.